Boa noite, pessoal. Só esperando a nossa assessora entrar para a gente começar. Oi. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, você está me ouvindo? Sim. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa live, né? Nosso projeto da Trilhas das Lives. Para quem não me conhece, sou Dandara, sou de Alagoas, faço parte da coordenação nacional da PJMP e estarei com vocês aqui como mediadora, né, desse bate-papo com a Ivaneide, lá de Natal. Então, agradecer a todo mundo que está entrando agora, Leona, né, Leoneide, deixa eu ver aqui Leoneide, mais, nossa parceira aqui, Potiguar. Rochelle, minha Eita, ô querida, beleza. tá aí. Então, pessoal, o tema da live de hoje vai ser questões raciais, uma bandeira de luta permanente. Para dar início à nossa live de início, primeiramente agradecer a todos que estão entrando agora. Eu vou ler aqui um poema. O poema todo não, mas é só um trechozinho do poema Vista Minha Pele, que é bem interessante. E vou juntar com a música Bate Moleque, que é da banda Vibrações aqui de Alagoas, né? Tenho triste lembranças daquele dia. Entraram em minha casa, bateram em minha tia. Tentaram acabar com a negra tradição, já bastando o sofrimento que foi a escravidão. Ridicularizaram a nossa brava história. E aquela covardia lateja em minha memória. Porque quem bate pode não mais lembrar. Pode não mais lembrar. Mas quem leva não esquece jamais. Jamais. Bate, moleque, saiba que corpo enfraquece. Bate, moleque, mas alma forte não padece. Bate, moleque, só pense que nos parou. É muito afiado o machado do Xangu. Bate, moleque, saiba que corpo enfraquece. Bate, moleque, mas alma forte não padece. Bate, moleque, só pense que nos parou. Eu tenho confiança na justiça do Senhor. Vista minha pele, assuma a minha cor. Seja você quem for, capture radicalmente a minha dor, bem lá de dentro de mim, e procure me compreender melhor assim. Vista minha pele, eu sou igualzinho a você, ser humano, porque corpo, mente, banzo, coração, então questione o racismo e a discriminação. Vista minha pele, sou vermelho por dentro e negro sempre 100% afro-brasileiro, afrodescendente, muito além e para sempre, inteiramente ser humano e, sobretudo, gente. Então, isso foi um trechinho, né, da música Bate Moleque, de Vibrações, e junto com duas estrofes do poema Vista Minha Pele, que eu reservei, né, para a gente dar início agora ao nosso bate-papo com a nossa querida Divaneide. Então, Divaneide, seja bem-vinda. Primeiramente, agradecer porque você aceitou o convite do Nacional para esse debate tão massa, que é sobre as questões raciais. E agora é o seu espaço de você se apresentar, falar para a galera que conhece você, as pessoas que não conhecem também. Pode ficar à vontade. Então, Dandara, eu quero agradecer, porque, na verdade, essa é a minha casa de origem, né?
Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa live, nesse momento, né? Uma live, um projeto, né? Trilha das Lives, a PJMP sempre inovando, e agora a gente ocupando também as redes sociais. E acho que isso dá muita emoção. Ontem, Dandara, eu tive numa aula pública aqui na UFRN, a aula do professor Paulo, uma disciplina de antropologia, falando de juventude, de conceitos, mas ontem eu não parava de lembrar justamente de que nós provocamos esses conceitos, né? Nossa história, a PJMP nos ajudou a falar sobre juventude, falar que existia uma juventude no meio popular que se diferencia, justamente porque tem esse viés de classe. Então eu começo falando de mim por aí. Essa minha história se confunde com a nossa história, né? De luta e de identidade. Então, eu sou Divaneide, moradora aqui da Zona Norte de Natal, filha de trabalhadores rurais de Pedro Avelino, nasci em Pedro Avelino, no Sertão Central, e desde que cheguei nessa comunidade aqui, estou até hoje. Meu primeiro espaço, né, a primeira vez que eu falei em público foi na festa da escola, no Jardim do Padre Tiago, e eu depois, né, toda a minha trajetória de vida foi aqui na Paróquia Santa Maria Mãe, nos grupos culturais da comunidade, e essa caminhada na comunidade me fez encontrar e conhecer a PJMP, né, identificar a minha história. Eu lembro muito bem do dia que eu participei de um seminário aqui na Escola Walter Pereira, de frente mesmo para a Rua Concórdia, a nossa rua, e nesse seminário, era um seminário sobre sexualidade e afetividade da juventude, promovido pela Pastoral Operária. E na hora que eu estava nesse seminário, Dandara, o padre Sabino perguntou por que eu estava lá, o que o meu pai era, e eu disse, ele era trabalhador rural, agora ele é operário, ele trabalha numa fábrica de gelo. Aí ele, então você é filha de operário. Então, essa pastoral é a sua pastoral. Eu fiquei parada ali pensando, sim, mas eu sou da PJMP. Ele, por que você é da PJMP? Eu disse, porque a PJMP é dos jovens do meio popular. E ele disse, e você é do meio popular? Por que você é do meio popular? Eu disse, é porque eu sou pobre. E aí ele foi além, essa sociedade é dividida entre pobres e ricos, e foi aí que eu entendi desigualdade. E, com certeza, daquele dia em diante, a minha cabeça mudou, porque realmente arde o fogo no meio popular, né? E uma vez PJMP, sempre PJMP, e é assim que eu me sinto, emocionada de estar aqui, falando um pouquinho dessa história que também, né, se confunde com a minha caminhada. Já comecei chorando. Então, pessoal, o pessoal que está entrando agora, que a gente entrou, Felipe, nosso secretário nacional, Elias, nosso CN da página, né? A gente está aqui com a Divaneide, na live sobre as questões raciais, né? E chama aí a galera, a base, para vir para cá para ouvir também. Vai ser muito legal, muito massa. Então, Diva, para a gente começar, né, a gente tem momento de formação, o momento que vai ser feita algumas perguntas para você, e depois a gente vai ter a fila do povo, que é o momento que todo mundo aqui pode participar, fazer as suas colocações, suas perguntas, suas contribuições, e por fim é o momento de despedida, né? Então você pode iniciar já esse momento de formação, trazendo um pouco mais sobre a temática da live, e depois é, eu inicio com as perguntas. Depois o pessoal vai fazendo pergunta e a gente vai debatendo. Maravilha, Dandara. Primeiro, eu falando me apresentando e relembrando dos processos formativos, né? Então, eu iniciei falando de um processo formativo. Então, quero falar aqui da importância que é o processo formativo na vida de uma pessoa. Porque nessa roda, nesse seminário que eu falei, nessas oficinas que a gente participou,
eu consegui entender o que era classe social, entendi a diferença entre pobres e ricos, né? Então, eu quero começar por esse lugar. Numa formação, cabe todas essas metodologias que você trouxe aí, com a poesia, por exemplo, né, com o Bate-Moleque, com Vista a Minha Pele. E também com esse exemplo que eu dei de conhecer a desigualdade de perto, porque é na pele da gente. Quando esse poema me chamou muita atenção, Vista a Minha Pele. Porque é assim, né? Quando eu identifiquei a minha história, né, eu estava vestindo minha própria pele. Então, a primeira coisa é fazer com que a gente reconheça e a gente vista a nossa própria pele. Nossa pele negra, nossa identidade, nosso cabelo, nossa história, minha gente, a gente muitas vezes não pode vestir a nossa própria pele. E a gente tem que dizer para o outro vestir a nossa pele também, para ele entender o que a gente está passando. Não é no sentido estrito da palavra, mas é no sentido de ser antirracista. Não basta ser ou dizer que não é racista, tem que ser antirracista, né? Não basta dizer que não apoia o racismo, que condena o racismo e não ter práticas antirracistas. Quando a gente diz vista a minha pele, é o mesmo de dizer levante minha bandeira, né? E nesse processo formativo, como é que surge a desigualdade racial no nosso país, né? A gente tem aí um debate muito recente sobre democracia racial. E há uma disputa nisso. E a gente pode se perguntar, e as pessoas que estão entrando aqui vão dizer, não, mas já temos uma democracia racial, né? Gilberto Freire já falava disso, outros autores já falavam disso. A gente tem que ter muito cuidado para falar que temos uma democracia racial e jogar o racismo para debaixo do tapete. Porque primeiro a gente tem que reconhecer que existe o racismo. Porque você não enfrenta aquilo que você não conhece. Então, por isso esse momento formativo é tão importante. Não adianta a gente escamotear, dizer que nós não somos um país racista e a gente matar e a gente perder 36 mil jovens por ano para o extermínio da juventude negra. Nós não estamos nem falando na pandemia. Nós estamos falando nesses dados recentes. E se a gente volta na história, Dandara? Né? Você que tem nome de lutadora, né, que venceu aí as lutas nos quilombos, né? Você que já nasce com essa identidade, já tem essa identidade. Mas imagine se a gente volta na história. O que a gente vai ter? O povo negro é escravizado, uma sociedade construída de forma alicerçada numa subserviência das pessoas negras que tiveram que passar suas vidas nas senzalas e que são resultados de uma falsa abolição. Eu tenho dito isso muito porque agora, no 13 de maio, o que é que a gente viveu? Uma falsa abolição. Então, não tínhamos nada para comemorar. As pessoas vão dizer, não, mas vocês ficaram livres no 13 de maio, né? Houve uma lei, uma princesa liberou vocês. Alto lá. Jogar a gente, de qualquer jeito, na rua, sem condições, resultou nisso que nós vivemos hoje. As periferias lotadas de povo preto, e não é coincidência, as periferias lotadas de pessoas sendo assassinadas, porque a maioria desses jovens pretos tem endereço, e o endereço são as comunidades. Vídeo que nós estamos passando agora no Natal, todo dia, mas o exemplo do jovem Gabriel, né, recente, né, no último fim de semana a gente tem essa confirmação de mais um que a gente perde nesse cenário. E tudo isso é coincidência? Não é coincidência. Tem uma história por trás disso. Por isso que é importante esse momento de recuperar a história. A história dos navios negreiros, a história da escravização das pessoas. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos escravizados. Há uma grande diferença entre ser descendente de povo negro e ser descendente de escravo. Não existe descendente de escravo. Existe um povo que foi escravizado, que foi massacrado, que não teve direito a estudar e que, quando ocupou as periferias, ficou em
posição de inferioridade. Essa posição de inferioridade, ela é tratada até hoje. Não é à toa que nos bancos escolares nós somos a minoria. Não é à toa os dados que são apresentados no Congresso, nas câmaras municipais, de 13% de mulheres, por exemplo, que ocupam o parlamento municipal, apenas 5%, já é pouco, 13%, né? Apenas 5% é de mulheres negras. E no executivo municipal, apenas 3%. Isso não é coincidência, porque no encarceramento é a maioria. Então, essas pessoas, nossa história revela que nós ficamos nas comunidades sem infraestrutura, sem saneamento, sem condições, e isso produziu o que nós temos hoje de desigualdade social. Essa desigualdade social poderia ser também chamada, Dandara, de desigualdade racial. Então, nós estamos falando de um racismo que é estrutural, que permeia todo esse debate da desigualdade. Então, se a gente está falando de enfrentamento à desigualdade, nós estamos falando de uma pirâmide que ela é invertida, onde você tem no topo as pessoas mais ricas e você tem nessa base as pessoas mais pobres e elas, por não coincidência, e a gente tem que enfatizar isso, mas sim por um racismo estrutural, são uma maioria negra. Né? Então, é importante a gente dizer isso, e é importante a gente trazer essa reflexão, porque ela tem a ver com essa história mal contada, tanto da democracia racial, quanto da falsa abolição. Né? E esses elementos nos trouxeram até a sociedade que nós temos hoje. Então, se a gente recupera essa história de forma rápida, porque numa live também não dá para a gente... Você me diz aí o tempo, se já for hora da outra questão. Né? Mas é justamente para a gente refletir sobre que o resultado do que nós vivemos hoje é um resultado de muito tempo de exploração, de muito tempo de... Tem até um filme, né, que fala, que traz aí, retrata a senzala moderna, né, os apartamentos, o quartinho o quarto dos fundos, né, o quartinho da empregada, e a maioria dessas empregadas são negras, e a maioria estavam sem carteira assinada, né? E a maioria não tinha seu reconhecimento. E não era o acaso, né? Porque foram as pessoas que não conseguiram ter acesso aos estudos, foram pessoas que não conseguiram ter acesso. Porque eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade? Não é uma coincidência. E eu não entrei por mérito. Não entrei por mérito. Porque não é assim. Não é fácil. Né? Quando a gente consegue porque a gente foi lá lutando conjuntamente para driblar, mas não pode ser uma exceção. Porque a gente está concorrendo, né, diariamente com quem tem uma estrutura diferenciada. Então, essa sociedade programada estruturalmente para excluir, né, é uma sociedade que precisa aquilombar suas pautas e sua história. Aquilombar significa reconhecer a história, recuperar a história, né? Como Gessé de Souza sempre fala, nas senzalas a gente não tinha um povo negro feliz e satisfeito, enrolando seus patrões, vivendo de malandragem. Nós tínhamos um povo negro resistindo, fazendo daquela dor uma festa, fazendo daquela exploração um abraço, uma luta para poder seguir firme, para poder lutar por sua liberdade. E acontece, Dandara, que nós não temos ainda a nossa liberdade. Nesse processo formativo, quem está nos acompanhando aqui, é importante demais a gente saber se hoje nós estamos discutindo profundamente desigualdade social, e essa desigualdade social ela tem esse viés da desigualdade racial, e a gente não tem essa liberdade racial, porque a gente não pode andar na rua, porque você pode ser morto pelo fato de ser negro. Porque você pode ser morto pelo fato de ser negro e jovem. Porque você pode ser morto pelo fato de ser negro, jovem e mulher. Né? Você vai ser mais violentada ainda.
Porque você que é mulher negra tem mais chances de ser violentada e mais chances de não entrar no mercado de trabalho. Ou seja, você tem menos chances de viver e de existir. Esses dados a gente precisa ler, né? A gente precisa refletir sobre esses dados, porque eles dizem muito de uma maioria, de mais de 70% de mulheres negras que estão na informalidade. É. Não dá Então, para a gente Diva, achar que isso é banal. é, só para a gente continuar, né? Tá muito massa a sua explanação, mas porque a gente fez aqui um roteirinho e tem nesse Tá, roteirinho vamos algumas lá. perguntas, né? Tá Que é sobre a certo. temática também. Então, vamos lá, vou começar. Como você avalia o racismo na sociedade brasileira? Seja mesmo que respondeu, mas de uma forma Sim, mais sim. Didática, né? Eu acho que quando a gente fala como eu avalio o racismo, primeiro a gente tem que dizer que ele existe, né? O que eu avalio da nossa sociedade é que a nossa sociedade ela falseia, né, essa democracia, finge que não existe, finge que trata bem, finge que você pode participar, mas no fundo, quando você apresenta uma pauta para a inclusão do povo negro, não, mas não já está contemplado, aí você vai ter que mostrar os dados. Como assim está contemplado? Por que dá bater cotas, por exemplo? E hoje a gente viu aí, né? Ministro revogando cotas raciais na universidade. O que significa isso? Significa dizer que eu não, que eu estou reproduzindo racismo. Se há uma luta do povo negro e uma cota, é um processo de reparação social, e as cotas já provaram que onde ela existe, ela não rebaixou o nível das universidades, mas ela deu oportunidade para a gente poder concorrer em pé de igualdade. Porque se você entra nas universidades, a maioria não é de negros. E aí tem uma mudança. Como é que essa mudança se dá? E essa mudança precisa ter investimento. Como é que a gente se mantém na universidade? Aqui em Natal, por exemplo, a prefeitura retirou aí 75% dos recursos dos estagiários. Agora, porque estamos em crise, vamos tirar. Né? Temos que ajustar. E os 25 restantes, para esses jovens terem acesso, precisava demonstrar alguma atividade virtual, que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que nem todos têm acesso. E alguém que contava com aquela renda que já é pouca, que com certeza ajudava a sua família, né? E aí você vai dizer, e o que é que isso tem a ver com racismo? Tem tudo a ver com racismo, porque é uma sociedade que não é pensada para pobre. E se a maioria do povo pobre, né, tem essa interface, a gente tem que fazer uma interseção, né, com o diálogo racial, é importante a gente entender que essas políticas são importantes, que a cota na universidade para o povo negro, nós não vamos aceitar revogação, nós vamos brigar para manter essa cota, porque ela garante que as pessoas tenham reserva de vaga sim na universidade. Eu apresentei aqui, né, está rodando ainda, que nos concursos públicos tem assim reserva de vaga. Tem que ter, gente. Não dá para gente. Política pública e inclusão não se faz só dizendo eu não sou racista. Se faz não sendo racista de fato, aprovando cota, aceitando que o outro sente do seu lado no avião, sim, que é direito de todo mundo andar junto, aceitando que o pobre tenha, e o pobre preto tem acesso a sentar nas cadeiras da universidade, mas incomoda que a filha da empregada preta esteja cursando, né, no mesmo lugar da minha filha. Incomoda, né? A gente não tem nosso hino, né? Viemos para incomodar. A gente veio para incomodar. Quem quiser que se aguente, porque já incomodaram demais a gente. Incomodaram dizendo que não eram racistas e sendo e matando a gente. Incomodaram quando disseram que a gente ia ter direito e a gente não teve. Pois se incomode agora. Bote a cabeça no travesseiro para pensar no seu privilégio, né? Na sociedade que foi constituída para ser aceita um padrão. Que padrão é esse? Em que a maioria do povo é preto e o padrão é branco? O padrão invertido. O padrão é a diversidade, o padrão é o respeito.
O padrão é a democracia racial que não existe ainda. O padrão é para ter democracia racial. E é por isso que a gente vai brigar para inverter essa lógica e inverter o que está aí consensuado, né, como um padrão. E a gente não se enquadra nesse padrão e a gente fica de fora de tudo. Como assim? Né? Então, essa sociedade ainda precisa evoluir muito para ela deixar de ser racista. E para ela Então, evoluir, ela tem que deixar de ser racista. então, a segunda questão. Como você acredita que as mobilizações por conta do assassinato de George, né, o rapaz que foi morto nos Estados Unidos, Sim. levantaram novamente a importante pauta em debate, o racismo, no mundo e na sociedade brasileira? Recente, eu participei de uma live que o senador Jean Paul convidou, junto com o senador Paulo Paim. Eu lembro que o senador Paulo Paim disse assim: precisou acontecer esse fato nos Estados Unidos para a gente entender que esse fato acontece todos os dias. Precisou essa repercussão. E é difícil para nós, né? Porque a gente sabe que esse clamor ele é permanente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que se essa repercussão está acontecendo agora, nós temos que fazer dessa repercussão. Não é a gente que está inventando, ou a gente que está querendo uma atenção especial. É porque a gente precisa de uma atenção especial para a gente sair desse lugar de possibilidade de morrer. Porque a gente não pode aceitar que morra em lugar nenhum pelo simples fato de ter, né, uma cor de pele, é como você disse aí na poesia, vista a minha pele. Deixa eu vestir a minha pele e vista a minha pele também para saber qual é a minha dor, qual é a cor da dor, né? Por que a carne mais barata do mercado é a carne negra? Por quê? Quem responde isso para nós? Essas mobilizações, né, nós estamos em um estado de mobilização permanente de uma luta antirracista. E nós temos que escancarar para a sociedade que essa desigualdade racial está matando, adoece a gente, nos imobiliza, nos invisibiliza, nos coloca só nas páginas policiais, nos dá uma tristeza profunda. Ou nos coloca como exceções. Olha, negro que venceu. Não, a gente não quer ser o negro que venceu, a gente quer ser o negro e a negra que ocupou o espaço carregando todos os irmãos juntos, que a gente vai poder ser olhado assim com respeito ao entrar em qualquer lugar, que a gente não vai ser barrado na porta da Câmara, e eu já fui barrada na porta da Câmara, olha só, que a gente não vai ser barrada em lugar nenhum, que a gente não vai ser barrada, né? Quando a gente vê no... Eu já fui secretária de Estado uma vez, eu estava sentada na primeira fila lá, estava assim, reservado para as autoridades que vão compor a mesa, e eu ia compor a mesa. E chegou uma moça, loira, né, de forma assustada, pedindo que eu me retirasse daquela cadeira, porque ali estava reservado para as autoridades. E eu não conseguia entender porque ela não me deu boa noite, né? Ela é resultado dessa sociedade invertida, de valores invertidos, que alguém se acha superior a você pelo fato de ser branco. E essa mentalidade a gente precisa mexer. Olha aí o ribuliço na cabeça. Você tem que entender que se você é branco, não é que você é ruim porque você é branco, é que você tem que entender que há um privilégio. E há pessoas que se utilizam desse privilégio porque elas incorporaram o racismo nas suas vidas. E naquele momento, não foi uma ofensa pessoal para mim, Divaneiro. Foi uma ofensa para o meu povo. Porque foi entendido que eu não poderia ser uma autoridade e ocupar aquela mesa. Para nós, não sobrou esse lugar das autoridades, não foi reservado. E naquele momento, não caiu uma lágrima de tristeza, mas caiu uma lágrima de dor, de lembrança de tanto sangue derramado e que segue sendo derramado. É isso que o padre coloca, o padre Antônio Gomes. Boa noite, padre. A benção. Opa, Ele coloca assim, temos a única raça, a raça humana.
Essa divisão de raça não existe, né? Na verdade, existe só uma única raça. Aí ele fala que outras pessoas também colocam aqui, Padre Antônio de novo. Com isso, é preciso colocar a ferida na reparação com o povo afrodescendente. Luana da Lapa, né? Bahia. Não, Lua Flor. O padrão é a democracia racial que não existe ainda. Maravilhosa demais, parabéns. Ó, arrasando. Aqui as pessoas te dão. Deixa eu ver aqui mais alguma contribuição. Vocês estão me vendo, meu povo? Tá dizendo que não Estamos. tem rosto. E tá linda, Dandara. Você é linda. Obrigada. Deixa eu ver aqui mais alguma contribuição. De Elias Neto, Nocene. Isso, Diva. Precisamos mudar o poder semântico das palavras. Mudar de substantivo para o verbo. Não é escravo, mas sim escravizado. Não escravidão, mas sim escravização. Vamos transformar os pensamentos. Muito boa a colocação também de Elias. Muito bom, Elias. Conceitos que a gente deve também trazer, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Pronto, a gente passa agora para a terceira, né? Como as políticas públicas podem ajudar no combate ao racismo? Acho que um pouco, né, os comentários eles trazem isso, né? Que é preciso ter reparação social, que é preciso a gente mudar, né, as palavras, a gente incorporar essa luta antirracista. E nós da PJMP, né, Leoneide entrou aí, essa amiga maravilhosa, né, que está acompanhando também, e nós da PJMP estamos incorporando também esse debate, né? Esse debate também nunca foi tão aprofundado por nós e por vários movimentos. Né? A gente, muitas vezes, em algum momento, a gente não fez a interseção de raça, geração e raça. Né? A gente não dialogou esse debate. Embora a gente tenha feito campanha pela vida da juventude, né, pela Juventude Viva, a gente fez campanhas, basta de extermínio da juventude negra, né? A gente fez a gente se somou à campanha Queremos Viver, né? A gente fez isso tudo, né? Protagonizamos junto com outras pastorais esse debate. E essa protagonização nossa e de vários movimentos foi fundamental para as políticas públicas existirem. É lógico que partiu muito desse olhar dos movimentos que conhece de perto a realidade, que está nas bases, para motivar o governo e motivar, né, principalmente na época de Lula e Dilma, que a gente teve aí as pedras fundamentais desse debate. Foi quando a gente teve o Estatuto da Igualdade Racial, né, com orgulho, né, Paulo Paim fala disso, porque lutou, fez essa defesa de ter um Estatuto da Igualdade Racial. É inimaginável, né, padre, que comentou aí sobre a gente ter que entender que nós somos iguais, né? Que nós deveríamos ser tratados como iguais ou respeitar as nossas diferenças, né? Que pudesse ter equidade, mas não tem. Precisa ter um estatuto para falar da igualdade racial, sim. Como não tem, como existe racismo e como existem muitos preconceitos expressos das piores formas, é preciso ter, sim, né? Políticas públicas para que a gente vá dirimindo, né? Que a gente vá diminuindo, que a gente vá reduzindo os preconceitos. É preciso ter ações nas câmaras municipais, nas assembleias, é preciso ter projetos de lei de forma constante que reforcem a identidade racial ou a identidade étnico-racial, que reforce, né, a história de vida do povo e que traga políticas públicas para o povo negro, porque só assim a gente vai enfrentar essa situação de tanta desigualdade. Se não tiver creche, as mulheres negras não vão poder trabalhar, porque
e 5% das mulheres negras estão na informalidade. A maioria tem filhos. E quem fica com seus filhos são as outras mulheres que também estão na informalidade, cuidando uma dos filhos das outras. A reprodução da pobreza, né? E muitas vezes, sem sequer cuidando dos filhos de outras, sem sequer poder cuidar dos seus próprios filhos, reproduzindo o que foi a escravização, né? Na casa grande, que as meninas cuidavam dos filhos das senhoras, eram, né, amas de leite e nem podiam cuidar dos seus próprios filhos. Então a história se repete. Não, ela não se repete. Ela é a mesma história. Somos os mesmos personagens. Acontece que a gente quer escrever outra história. Acontece que a gente está dizendo aí, ó, nós não vamos aceitar continuar registrando a mesma história. Queremos repassar. O extermínio da juventude negra é muito antigo. E ele virou uma pauta, assim, né, recente, quando os dados foram revelados. Quando a gente se tocou disso, né? Quando uma parte da sociedade ainda não se tocou disso. Essa parte que a gente tem que disputar e fazer com que ela se toque, que ela se importe. Vidas negras importam. Essa é uma bandeira que nós temos que levantar todos os dias. Todos os dias a gente tem que levantar. Vidas negras importam, vidas negras importam, vidas negras importam. Então, Diva, essa questão que você colocou, né, do Estatuto da Igualdade dos Direitos Raciais é muito importante. É muito importante a gente, enquanto PJMP, também, a gente ter acesso a esses documentos, a essas leis que estão aí, e que muitas vezes a gente desconhece. A gente desconhece por falta de informação e muitas vezes por falta de vontade também, mas existe e ser colocado em prática, né? A gente não vê na prática. A gente vê mais enquanto documento, mas em prática a gente não percebe, a gente não vê isso. Danada. E a gente nem... Desculpa. E como você colocou, a história ainda continua, né? De forma diferente, mas continua. O chicote do senhor, o chicote do capataz ainda nos machuca, mas de uma forma diferenciada hoje, né? Mais perversa, que a gente vive tudo isso. Aí tem aqui uma colocação eu achei muito massa essa colocação. Como vocês viram a decisão do atual ex-ministro da Educação revogando uma portaria que estimulava essa proteção e reparação da causa negra? Então, já falo? Pode falar. Você falou uma coisa aí que eu acho que é importante. Conhecer os documentos e muitas vezes as coisas estão só nos documentos. E muitas vezes elas não estão nos documentos. Percebe? A gente precisou lutar para estar no documento, a gente precisou lutar por essa portaria aí, a gente precisou lutar pelo Estatuto da Igualdade Racial. E como alguém se acha no direito, numa canetada, de retirar os direitos? No início da live eu citei assim rapidamente sobre a revogação que foi feita. Mas que absurdo, né? Essa revogação é justamente uma prática racista, de dizer, eu não tolero e cada gesto meu vai ser para eliminar vocês. E aí nós vamos dizer de volta, cada gesto nosso vai ser de resistência. Nós vamos brigar por cada portaria, por cada cota, por cada parágrafo do nosso estatuto, por cada parágrafo da lei que diz que tem que ter o ensino da nossa história nas escolas. A gente aprovou uma lei para isso, sim. Porque se a gente não debater gênero na escola, a gente não debater igualdade racial, a gente vai continuar produzindo machismo e reproduzindo racismo, e aí a gente vai combinar tudo isso com essa sociedade que a gente está aqui embrenhada num fascismo. Esse desenho fascista que quer nos tirar do nosso lugar, que quer transformar, né, uma sociedade toda num desenho robótico, onde todos são daquele mesmo modelo, né, e que são poucos, viu? Selecionados, seletivo,
que o nosso lugar é o não lugar. Fiquem aí e vou tirando. Eu não vou adiar Enem, não. É assim que eles estão dizendo. Eu vou discutir plano diretor mesmo em pandemia, em Natal. Mesmo o povo morrendo, eu não vou discutir como resolver a vida do povo. Eu vou botar a discussão do plano diretor para garantir aí a construção de prédios altos, enfim, para modernizar ou expulsar cada vez mais as pessoas. Então, se a gente tem que entender que todas essas pautas de direito à cidade, de políticas públicas, dessas conquistas, a gente tem que lutar para tudo que está no papel não sair, não ser apagado e sair do papel em forma de ação, né? Em forma de gesto concreto, como a gente diz. A política pública é um gesto concreto. Temos que lutar pelas políticas públicas, porque nós que somos, né, da PJMP sabemos a importância de ter um gesto concreto. E nós não podemos abrir mão deles. Vamos defender e vamos brigar contra essa revogação aí. Vamos anunciar, né? A boa nova é abaixo o racismo. Das negras importa, né? Das A negras. quarta. Como a PJMP pode engrossar as fileiras na luta e combate ao racismo no Brasil? Você meio que já respondeu, né? Pode dar mais uma palhinha para a gente, para depois o pessoal ficar à vontade, que vai ter a fila do povo, onde todos podem fazer as suas colocações, perguntas, depois depois que a Diva falar agora, pessoal. Pode falar. Maravilha, essa fila. Então, acho que a PJMP é uma escola de fazer gente, né? De transformar a vida da militância. E quando a gente transforma a vida dos militantes, a gente transforma a vida das comunidades. A gente faz um trabalho diferenciado. Trabalho de base de forma permanente. Tem gente que diz assim, volte para as bases. Aí a gente diz, dela a gente nunca saiu. Então, você que nunca esteve nas bases, faça a sua tarefa de casa, faça como nós. Venha para as comunidades, debater, escutar as pessoas. Então, esse trabalho que a gente já faz de fé e de política, ele tem que continuar, né? A gente tem que ouvir, né, a canção Dançaí Nego Nagô com muita atenção, né? A gente precisa, ela é um instrumento formativo importantíssimo, né? O negro canta, deita e rola, né? Nega, a gente quer escola, quer dançar samba e ser doutor. A gente tem direito a tudo isso. Então, nós da PJMP temos instrumentos importantíssimos. A gente tem a mística, a gente tem a nossa teologia, né? Nossa teologia tem os pés na libertação. Não é para alienar ninguém, é para libertar. E um povo livre, um povo capaz de entender sua história, né? Um povo capaz de vivenciar sua história, entendendo que a gente precisa se libertar e libertar todo mundo, né? Essa história de solidariedade. Então, a gente pode transformar tudo isso que a gente vem construindo, né, num processo de formação permanente. Que lindeza esse projeto na trilha das lives, né? Vamos continuar, né? Que lindeza, né, que a gente consegue fazer nossas rodas de conversa, nossos seminários de formação, né? Que lindeza que a gente consegue fazer nossos encontros nacionais, que a gente já fez pastorarte, que a gente faz romaria. Que lindeza que a gente levanta a nossa tocha, né? Eu falei isso numa reunião que a gente teve numa outra live, né? Que foi de conjuntura, enfim. Nossa tocha está acesa. Vamos falar para o povo acender a deles também, né? Para todo mundo acender uma tocha. A tocha que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a nos aquecer, né? Como está lá no nosso hino, né? Como está no nosso hino, nós somos filhos de trabalhadores, nós temos uma história para contar, nossa classe é a classe popular, temos sonhos, temos valores, queremos trabalhar, participar, mas nós não queremos só trabalhar, não.
a gente já lutou pelo primeiro emprego. Essa foi uma pauta que a PJMP levantou, né? Que a PJMP levantou junto com várias organizações no Brasil inteiro. Mas a gente está levantando outras. A gente quer o primeiro emprego da juventude, mas a gente quer a juventude na universidade, a gente quer as cotas, a gente quer as mulheres jovens sendo respeitadas. A PJMP tem avançado nas suas pautas e nas suas bandeiras. Vamos levantar todas elas. A PJMP não solta a bandeira de ninguém. A PJMP não solta a pauta de ninguém. E a PJMP levanta a bandeira pelas vidas negras. Se a gente fizer essa grande campanha diária com os nossos grupos de base, com os nossos zonais, dialogar com as pessoas, a gente está nesse contato direto com as pessoas. Então, nós temos obrigação, com a consciência que nós temos, de fazer com que outras pessoas possam passar pelo mesmo processo de autolibertação para tentar fazer a libertação dos seus irmãos e das suas irmãs também. Nós temos essa obrigação. Uma vez entendendo e aprendendo, e o sangue da militância correndo nas veias, caminho sem volta. O anel não é compromisso qualquer não, viu? O anel de Tucum é compromisso de verdade. Tem que ser abençoado sempre. Né, É. padre? É, a Dani, Rio do Norte, ela coloca assim: não basta ser racista, precisamos todos e todas ser antirracista. É, aí eles colocam outro canto que a gente costuma cantar muito nos encontros: irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. Edivaldo, Jericó. E Eu já nesse me dia os fez oprimidos irão gritar, irão cantar numa só voz. sonho com o dia em que baixará dizer: vidas importam, mas numa sociedade estruturalmente racista, cheia de privilégios para a elite econômica, é necessário fazer entender que vidas negras importam. Muito boa a Assim nós. colocação. Luana, Lua Flor, acho que é Luana. E a política partidária é outra coisa que não pode ser deixada de lado. E obrigada pelo seu sim a ela. Acho que ela quis colocar um pouquinho do trecho do nosso hino também, né? Da Isso. política. Deixa eu ver mais alguém aqui. Pés e corações libertadores. A liberdade vem e canta e sauda esse novo sol que vem. Que lindo. Dani também colocou. Dani, minha bola maravilhosa. Então, pessoal, vocês que, né, podem ficar à vontade, o espaço é de vocês, para que coloquem suas contribuições. Se alguém desejar fazer alguma pergunta à Diva, a gente ainda tem um pouquinho, né, do tempo. E coloque suas perguntas, suas colocações, para a gente também partilhar aqui nesse momento. Muito bom, eu concordo, viu? Enquanto o pessoal está colocando as perguntas aí, Dandara, com esse sonho, né, da gente ter um tempo que a gente só fale que todas as vidas importam, mas realmente o que a gente está vivendo hoje e o que a gente vive com toda a nossa história, nós não podemos abrir mão de gritar que as vidas negras importam, que é para no futuro a gente não precisar mais gritar, né? Isso ser um, um, uma sociedade realmente respeitosa, mas não é, né? Então, como não é, a gente precisa dizer o sim, né? O sim para a luta. Ó, paz do meu amor Barbosa, ele colocou, Sobrão Neto Tucum.
O anel de Tucum é a aliança da nossa pastoral com as causas justas. Isso mesmo. Pois é. Dias, Diva, quem é sua inspiração de caminhada? Alguma mulher ou homem é exemplo para você nessa labuta? O Elias, ele quer Eita, saber. Inspiração na luta. Mulher, meu Deus, são tantas inspirações que bom, né, que a gente tem tantas inspirações. Eu falei aqui de Padre Sabino e eu tenho a honra, né, de ter conseguido, né, participar de tanta formação com ele. E aqui no Rio Grande do Norte, eu poderia citar aqui Bianca, que me carregou, né, praticamente pelo braço, ainda criança, para os encontros da PJMP. Eu poderia citar aí uma Regina, mas eu vou pedir licença a todas elas para hoje citar a Sônia, que é nossa assessora aqui da PJMP. E Sônia é uma mulher negra que talvez ela precise saber de como ela mexe com a gente quando ela fala com todo o corpo, com o coração. Eu aprendi a falar com os braços imitando ela. E acho que ter tanta gente assim na nossa caminhada nos faz ter a certeza de que ela é construída com muitas histórias. Então, eu costumo dizer que essas inspirações, elas são inspirações constantes. E hoje eu vejo que muitas mulheres têm afirmado essa identidade, o feminismo negro, como Djamila, né? Angela Davis é um ícone, é uma referência, né? Tem outro dia a Elza Soares comentou no nosso Twitter e eu consegui me controlar? Claro que não, né? Porque ela é uma referência. E acho que essa rede que a gente tem de aproximar aquela militante que está bem próxima de nós com aquela referência que está bem longe para dizer que elas duas são nossas referências, que todas elas são nossas referências e que a gente bebe na fonte de uma, que a gente bebe na fonte da outra, para a gente seguir bem firme nessa caminhada. Essas meninas aqui potiguares que estão acompanhando a live, Dani, Léo Meire, elas sabem que a juventude delas e o entusiasmo e a luta delas realmente me fortalecem. Nós nos fortalecemos mutuamente nessa caminhada, né? É como o Helena diz, bora arrochar que agora é hora de produzir, de fazer com que a PJMP bote o bloco na rua. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Norte muitos ícones, Padre Murilo, Padre Robério, né? Helena, Roberto, enfim, é tanta gente, Iris, né, que hoje é a nossa secretária de assistência social aqui do Estado, né? Inclusive, recomendo, viu, uma live aí sobre solidariedade aí com ela, que está mandando ver aqui, viu, no Rio Grande do Norte. E acho solidariedade. que é de ações, né, de ações assistenciais, ela é assistente social, é professora da UFRN e é a nossa secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social do Estado. Então, essas mulheres representam muito, né? Essas mulheres mudam o mundo todos os dias, né? Tem Josiane que está lá junto com ela nessa luta, nessa bandeira que também é da PJMP. Ou seja, eu estou falando aqui de muitas referências da PJMP porque a gente precisa valorizar nossas referências, nossa história, nossa caminhada, né? A gente precisa dizer para o povo que a gente produz muita formação, muita gente boa na caminhada, e umas vão sendo referência para as outras e animando, né? Animando a caminhada, né? Assim que a gente diz, vamos animar a caminhada. E tem muita gente que me anima nessa caminhada. E, Dandara, vou te dizer, viu? Você, assim, toda jovem aí, coordenando a live nacional. Pense, é só orgulho, viu? É muito orgulho. Então, tem Obrigada. as inspirações recentes também, né, Felipe? Um cheiro para Felipe que está aí nos acompanhando. Maravilhoso. Eric, enfim. Não Aí paro o mais, padre, né? padre Antônio Gomes, é Padre bem Antônio afinado. Gomes é uma referência.
O ato penitencial da missa dos quilombos, né? Aquela missa lá de Milton Nascimento. É, Sônia, Sônia arrasa. Então, as pessoas aqui estão concordando com a referência que você falou da Sônia. Ela arrasa, PJP de Natal. O padre, de novo, ele colocou é, negro sem emprego, sem voz e sem cor. Droba, Drobado nos leitos, nos peitos, quebrados. Apartheid em casa, favela de mundo. Sérgio de Alagoas aqui, União dos Palmares, ele também entrou. Falou, Sônia, maravilhosa, né? E aqui uma pessoa, ela colocou que a diva é minha referência contemporânea. Você também é referência, pessoal. A lutadora do povo, né? Isso. Gratidão. O padre Antônio Gomes sempre com as suas colocações, né? As monas e os manos no poder. Ó, deixa eu ver aqui mais. Ele, ele colocou Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Maria Firmina, Marielle Franco, Serafina Machado, Miriam Alves Lívia, Natália Sara Correia. Algumas mulheres que escrevem esperanças e luz. Muito bom, Elias. Carolina de Jesus. Bom você lembrar dela também. Nossa É. primeira literária negra, né? Mulher. Leonete colocou diva, primeira mulher negra na Câmara Municipal de Natal. Minha referência na vida política. Ó, Ai, meu Deus. Olha a responsabilidade. Numa homenagem que a gente fez às mulheres negras, Leoneide estava lá representando a PJMP, viu? Recebendo. Leonete também da luta. Almina Firmino, ela colocou aqui. Ela é gaiata. Eu que desaprendo. Aí uma, Aprendo todos os aí, dias com ela. É com a juventude aí, e com o meu popular. Somos todas da árvore mãe de Sônia Maria. Né? somos sim, Ailma, mas você tem que também vir para uma live daqui nacional, viu? Você está arrasando nas lives sobre os quintais produtivos, sobre a agricultura urbana. Mais uma pauta importante para a PJMP, porque é uma pauta de empoderamento, de soberania alimentar, né? E o serviço de assistência rural, né, tem sido também uma referência, né? E aí, o Márcio, né, Claudinha, Sônia, estão lá à frente desse projeto, né? A Dilson, né, nosso diácono querido. Aí, mas você tem que mandar ver aqui, viu, numa live nacional. Eu estou aqui botando só o povo potiguar aqui na lista de Dandara. Ótimas referências. E Felipe Xavier, ele fala, ele coloca, Diva, você é uma grande referência para a PJMP do Brasil, né? Nossa grande referência aí de mulher, política, Querido. luta, na luta diária aí a Diva. Mulheres negras ocupando espaço de poder, Leoneide. Leoneide é arretada. Colocar aqui. E Diva me após, representa, né? Deixa eu ver aqui mais algumas colocações. Isso. Então, Diva, já o reloginho aqui já apareceu, né? A sim, gente agradece a sua disponibilidade, né? Todo o seu tempo aí.
para atender esse pedido do Nacional. Agradecemos todas as bases que